bom dia, pessoal do primeiro ano, ou boa tarde, não sei que horas que você está aí me assistindo. Gente, e hoje a gente vai dar continuidade àquela aula anterior. Vocês lembram que na aula passada eu falei a respeito do circuito da comunicação, o circuito criado pelo linguista Roman Jakobson? A gente falou que para haver comunicação é necessário, é imprescindível que existam alguns elementos muito importantes. Sem eles, a comunicação não se efetiva. Só para você lembrar, esses elementos são o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o contexto que envolve todos esses elementos. Mas hoje a gente vai entrar propriamente no assunto funções da linguagem. No meu outro vídeo, eu comecei com a questão: para que serve a linguagem? Qual é a função da linguagem? Será que sempre que a gente utiliza a linguagem verbal, a gente utiliza com o mesmo objetivo? Com certeza não. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de funções da linguagem. Prestem atenção. Pessoal, muitas vezes o texto que nós criamos, ele está focado no emissor. Lembra quem é o emissor? O emissor é quem emite, quem transmite a mensagem. Muitas vezes o objetivo do texto é falar do emissor, é falar de si mesmo. São aqueles textos em que vai aparecer muito a primeira pessoa. São textos marcados por opiniões, por sentimentos, por emoções. Tais como diários pessoais, blogs, aqueles textos em que a emoção do emissor é o principal. Quando nós observarmos esse tipo de situação, nós vamos dizer que o texto está na função emotiva. Porque o objetivo dele é falar do eu, é falar do emissor. Assim como muitos poemas também, nós vamos observar esse tipo de função. Mas será que todo texto tem esse objetivo? O foco principal é o emissor? Claro que não. Há muitos textos em que o foco está no receptor. O receptor é quem recebe a mensagem. Então, nesses textos, assim como propagandas, como discursos políticos, como sermões religiosos, o objetivo não é tratar do eu, mas é tratar do tu, é tratar do você. Pensem comigo que numa propaganda, o objetivo de uma propaganda não é simplesmente passar uma informação, mas é fazer com que o receptor mude de comportamento, compre algum produto, vote em alguém, no caso do discurso político. Então nós dizemos que nesse tipo de texto, o foco é o receptor, porque é ele que está sendo manipulado ou que está sendo influenciado a realizar alguma atitude. Quando isso acontece, nós dizemos que o texto está na função conativa. O foco é o receptor. Mas há momentos em que o objetivo, o centro, não é nem o emissor e nem o receptor. Há momentos em que o objetivo está no centro da mensagem, ou melhor dizendo, no conteúdo da mensagem. São aqueles textos que têm o foco simplesmente de passar informação, de passar algum conteúdo. Como por exemplo, o jornal, a notícia de jornal. Notícia de jornal não serve nem para passar sentimento, para mostrar opinião, salvo algumas exceções, e muito menos para influenciar o leitor a respeito de alguma coisa. Uma notícia de jornal, a bula de remédio, ou mesmo o texto que você tem no seu livro didático, ele tem como ponto principal o conteúdo da mensagem, o referente. E daí nós vamos dizer que esse texto, ele cumpre a função referencial da linguagem. Mas ainda, muitas vezes, o objetivo não é o conteúdo da mensagem, mas a forma da mensagem. A beleza, a estética da mensagem. Vocês já perceberam que há muitos textos cujo objetivo não é passar informação, mas serem belos, ou na sua forma, ou na sua sonoridade, ou na sua combinação de palavras. Daí você já pensa em poemas, a gente pode pensar em provérbios. Filho de peixe, peixinho é.
Quem fere com ferro será ferido. Olha o trabalho que a gente vê aí na linguagem. Então, há um trabalho, há uma escolha de palavras. Os poemas de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Nesse tipo de texto, o objetivo é o foco, é a forma, é a beleza estética do texto e não propriamente o conteúdo, a informação que ele está passando. Quando você observar que o centro, que o foco é a forma da mensagem, a gente está falando da função poética. Mas cuidado, não é só poema que está na função poética. Qualquer texto que você observar que teve um trabalho com a linguagem, que teve uma escolha cuidadosa de palavras, que teve uma preocupação com a sonoridade, com as rimas, muitos slogans, muitos textos publicitários também trabalham com isso. E nós vamos dizer, então, que a função é a poética. Mas a gente ainda tem dois elementos aqui. Há, muitas vezes, uma preocupação com o canal. O canal, lembrem que o canal é o meio por onde a mensagem chega, que pode ser a voz, que pode ser um texto escrito. No meu último texto, nós falávamos que quando passamos por baixo de um viaduto e a ligação falha, então nós começamos assim, alô, alô, tá me ouvindo? Você tá aí? Pois é, quando a gente cria essas frases que testam o canal, em que a gente quer, na verdade, perceber se esse canal está funcionando ou não, nós estamos utilizando a função fática. Eu já adianto a vocês que nenhum texto ele está 100% na função fática. Mas, na verdade, as fórmulas, as frases de função fática vão aparecer quando nós estivermos testando o canal. Em uma sala de aula, quando eu percebo que os alunos estão um pouquinho dispersos, eu falo, gente, pessoal, tá me ouvindo? Estão aí? Então, eu estou utilizando a função fática, porque eu estou fazendo um teste do canal. Estou percebendo se o canal está funcionando. Mas falta um ainda, falta o código. O código é o que nós utilizamos, é o tipo de linguagem que nós utilizamos para nos comunicar, né? Nesse caso, é a língua portuguesa. O código, muitas vezes, nós temos alguns textos que o objetivo deles é o código. Como assim, professora? Pense num dicionário. Um dicionário é um livro utilizado para explicar o código. Então, o foco do dicionário é o próprio código. Ou nós temos o livro de português. O livro de português é escrito em língua portuguesa e o objetivo é explicar a própria língua portuguesa. Então, o objetivo central daquele texto é a explicação a respeito do próprio código. Então, nós vamos dizer que a função ali é a função metalinguística. Opa, cortei aqui erradinho o L. Pessoal, é isso então. Nós temos essas 6 funções. Vejam que elas são ligadas aos elementos que o Jacobson propunha lá no seu circuito da comunicação. E agora, quando você olhar um texto, pense nisso. Qual função está esse texto? Qual função é privilegiada nesse texto? Mas uma última observação é a seguinte. Cuidado. Muito difícil que um texto apresente uma única função. Ele pode misturar a função poética com a função emotiva, a função referencial, muitas vezes, com a função emotiva. Isso é possível, mas sempre uma delas vai ser predominante, vai estar em maior destaque. Pessoal, é isso. Beijo para vocês. Continuamos na próxima. E aí, se cuidem. Beijo a todos. Até.